Ok, bem-vindo ao Eagle TV e ao nosso curso Easy English. Você achou o melhor curso de inglês? Primeira coisa, essa vai ser uma introdução para vocês, ok? Para vocês, a gente explicar algumas coisas sobre o curso e para te colocar na direção certa. Agora, primeira coisa, eu sempre gosto de falar para os alunos novos, se você não sabe nada de inglês, nunca estudou inglês, beleza, melhor para você, melhor para mim, mais fácil. Se você já estudou em algum lugar, você já aprendeu, provavelmente você já pegou algumas manias erradas, etc. Então, eu vou dizer para você, esquece tudo que você aprendeu. O nosso método é diferente, não tem esse negócio de nível 1, nível 2 e 3, avançado, intermediário, aluguel, ok? Aqui nós temos um curso que começa do 1 e vai até o final e você vai aprender inglês, ok? Então vamos logo com a introdução. Você tem aí a sua apostila virtual e vamos ler aqui na introdução. Então, aprendendo um idioma. Não há razão para falhar na tentativa de aprender uma língua, pois os idiomas podem ser aprendidos. Crianças de 6 anos de idade em todas as culturas conseguem falar sua língua nativa. Falamos em crianças, nós vamos referir muito a crianças durante o curso. Agora, é um fundamento básico que qualquer linguista sabe, ok? Crianças são os melhores aprendedores de idiomas. Todos nós um dia fomos crianças e nós aprendemos um idioma. Então, a ideia e esse método se baseia em cima disso. E nós vamos voltar e nós vamos fazer o que nós fazíamos como crianças e repetir a dose e nós vamos aprender e utilizar isso para aprender um outro idioma, ok? Agora, sempre vamos então referir a crianças. Se você estiver complicando a coisa, se quiser regras e não sei o que, uma coisa bem complicada, está indo do caminho errado. Simplifica. Pensa, eu sou uma criança. O que uma criança faria? Ok. Agora, naturalmente nós perguntamos, por que nós não podemos aprender uma língua tão bem quanto uma criança? Obviamente tem diferenças entre a gente e crianças. Ok? Primeira coisa, em primeiro lugar, como adultos, já temos hábitos de falar treinados desde pequenos até serem parte de nós. Essa é a principal barreira, esse é o grande problema. É triste dizer que a maioria dos cursos que existem por aí te ensinam em cima dessa base, de você usar o que você sabe em português e tentar de algum jeito incorporar o inglês dentro do seu português. Isso não vai funcionar. Então, para funcionar, para você aprender um outro idioma, você vai ter que esquecer o seu português. Deixe seu português em casa e entra naquele novo idioma, no nosso caso o inglês, e absorve e aprende um novo idioma, ok? Agora, isso é difícil, porque nós já somos adultos, nós já aprendemos um idioma. Esse idioma, o português, nós usamos no nosso dia a dia, nossas compras são feitas com isso, nossa sobrevivência, nossas emoções, tudo que nós fazemos é feito em português. Okay? Seria muito conveniente se funcionasse, então puxar o inglês para dentro e usar igual o português. Não dá, gente. São dois idiomas diferentes. Okay? Então esquece seu português e concentra no inglês. Agora, essa barreira, e nós vamos referir muito a isso durante as primeiras partes do curso, justamente o seu português. Imagina assim. Você fala na Bíblia sobre isso, sobre o caminho da vida, né? Tem o caminho largo e bem fácil de andar, que todos gostam de ir, que parece ser o mais fácil, mas que leva a nada. E tem a estrada, o caminho mais difícil, ok? Com as pedras e tudo mais, mas é esse caminho que você quer ir, ok? É fácil, vocês vão entrar nessa, eu quero traduzir para o português, eu quero entender. É aquele adulto que já domina tudo, que quer entender. E você tem que entender que eu estou aprendendo inglês como um bebezinho, eu estou começando do nada, não estou entendendo as coisas, estou simplesmente querendo dominar esse novo código. Okay? Então, primeira dica, domina o seu português, deixa ele em casa, okay? Não deixe o seu português te influenciar. E eu sempre irei referir, nós vamos ver muitos exemplos, mas só para vocês entenderem sobre o que eu estou falando quando eu menciono isso, ok? Então essa é a primeira barreira, a primeira coisa que é difícil, ok? Nós temos esses hábitos de falar que nós já usamos para o nosso dia a dia. Agora, a segunda coisa que causa problemas para algumas pessoas, em segundo lugar, nós protegemos nosso ego com vários tipos de inibições e restrições. Temos medo de expor a nossa ignorância e das pessoas rirem de nós.
Se você conhece alguém que aprendeu a falar o inglês, pergunte essa pergunta e você vai ver que a resposta é sempre a mesma coisa. E sobre ter vergonha e tal, a pessoa vai te dizer, você tem que perder a vergonha. Okay? Aquela criancinha pequena está começando a falar, né? A mãe, não sei o que, fala errado. A mãe não chega lá e xinga e todo mundo da casa vem e ri. Ah, seu idiota. Não faz sentido. Sabemos que é uma criança que está começando a falar e vai fazer erros. Okay? Não castigue você mesmo. Okay? Saiba que você está começando do zero. Você é uma criança, então você vai errar. Okay? E não deixe o seu ego entrar no meio. O meu português eu tento aprimorar a cada dia que passa, mas se eu ficasse, eu sei que não é, tem sotaque, tem algumas coisinhas aí erradas, se eu tivesse vergonha disso, eu ia ficar quieto no canto, eu nunca ia falar nada. Agora, isso não quer dizer que você vai abusar e falar errado só de propósito, não, mas também não fica com a boca fechada só porque você tem vergonha. Você vai errar, você está começando, ok? Ok, continuando, vamos ver mais algumas coisas interessantes aqui. Uma das desculpas mais comuns para a fraqueza na aprendizagem de um idioma é falta de tempo. Bom, se você vai entrar nessa odisseia, eu quero aprender inglês, eu vou entrar e eu vou aprender esse idioma. Eu vou te dizer agora, vamos já definir qual vai ser aquela coisa que vai acabar com você, vai te detonar, vai fazer com você diz que eu não aprendi, eu não consegui aprender o inglês. Sabe qual é? É falta de tempo. Agora, falta de tempo para quê? Nós vamos ver. É uma razão muito válida que deve ser considerada seriamente. Tendo tempo insuficiente para ouvir e participar de uma língua é a razão mais comum para falhar em aprendê-la. Okay? Vamos voltar ao nosso bebê, a nossa criança. Okay? Imagina, criança está aí, 6 meses, né? Tá bebezinho. Imagina a mãe se pegasse a criança e trancasse dentro do armário. Deixasse lá o dia todo. São 3 horas da tarde, está na hora da aula de inglês ou de português dessa criança. E tira a criança do armário e fica falando com essa criança durante 1 hora. Acabou seu tempo e guarde a criança no armário de novo. E só na outra semana tirasse a criança e falasse com essa criança durante 1 hora. A criança não ia se desenvolver muito bem o seu idioma, ok? Então, vocês vão ter que achar tempo, não necessariamente para sentar e assistir essas aulas, vocês têm que achar tempo para ouvir. Agora, vamos ver uns exemplos disso. Provavelmente você já conhece alguém que foi para o exterior, morou lá pouco tempo, 6 meses, 1 ano, e voltou para o Brasil falando inglês, ok? Por quê? Porque estava lá naquela situação, não 1 hora por semana, estava o dia inteiro, 24 horas por dia, ouvindo aquele idioma. Nós vamos ver essa importância. Vocês querem falar um idioma, tem que entrar no ouvido. É ouvir, 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 ouvir. Nós temos um dispositivo automático que faz com que a gente ouve palavras e fala. É aquele bebezinho deitado no berço, não está estudando, não tem livro, não está indo para aula nem nada. Agora, como falei, se a mãe nunca falar com a criança, o mecanismo não vai funcionar. Okay? Então, vocês vão ter que achar tempo para ouvir. Se vocês já moram num país onde tem o inglês, aproveita, assiste televisão, sai, não precisa conversar com as pessoas, se você ainda não fala, mas ouve, enche o seu ouvido. Para vocês que estão aqui no Brasil, que tem no dia todo só português em volta de você, você vai ter que achar um tempo para encher o seu ouvido de inglês. Então, falta de tempo. Eu não tive tempo. Okay? Não é tempo de ir para a aula, de estudar. Não é isso. É tempo de ouvir. Você tem que ficar o dia... Eu conheço pessoas que se ensinaram inglês. Nunca fizeram curso nenhum. E nunca foram para o exterior. Quer dizer, depois foram. Mas se ensinaram inglês. Como? Só ouvindo. Eu conheço um senhor aí, ele sintonizava naqueles rádios antigos que tem as ondas curtas, shortwave. E ele sintonizava a Voz da América. E ele ficava o dia todo. E depois ele gravava fitas, cassete, andando no carro e tomando banho. Toda hora só ouvindo e ouvindo e ouvindo. Hoje ele fala inglês. Okay? Então, a minha parte, a parte desse curso vai ser, na verdade, para vocês, uns 10%. É o segredo, é a chave que eu vou abrir para o resto. Mas é 10% do que vocês precisam fazer. Os outros 90% é o quê? Ouvir. Ouvir e ouvir e ouvir. Lembra, somos bebês. Bebê não está estudando, não está se preocupando com gramática, com nada, só está ouvindo. Nós temos esse dispositivo, essa coisa natural. Então, aprende naturalmente o inglês, ok? Ouvindo.
ok? Percentualmente, quanto você ouve é o quanto você vai falar. Se você ouve o dia todo, 100%, rapidamente você vai estar falando. Se você ouve de vez em quando, aquela criança trancada no armário, você não vai desenvolver. Tem que entrar no seu ouvido. Então, essa é a barreira. Você não achar tempo no seu dia a dia. E é fácil, gente. Nós temos os CDs de áudio, ou o áudio, na verdade, do curso, que você pode baixar e, de repente, gravar um CD, ou, sei lá, fica ouvindo coisas da televisão, rádio, que eu mencionei, Voz da América, material. Arruma bastante material. Aqui no site também nós temos, tem vários outros links para sites onde só mexem com isso. Eles só te oferecem conversações entre pessoas, qualquer coisa. O lance é quantidade. Eu quero encher o meu ouvido de inglês. Ok? Alright. Ok, continuando. Idiomas são nada mais. Vamos falar um pouquinho agora sobre idiomas e ver o que é esse negócio que eu vou falar um idioma. É interessante saber o que você está fazendo na hora de falar um idioma. Idiomas são nada mais do que sistemas de sinalização, de mandar sinais. Muito complexos. E tem que ser sistemas, tem que ser um sistema para você poder memorizar e utilizar, ou não será possível lembrá-los. Ok? É um sistema de comunicação. O código Morse, que antigamente usava aquele... Era um código, era um sistema. As pessoas surdas e mudas, que usam os dedos para se conversar. É um código. Ok? Então, você quer entrar e falar um idioma, você tem que memorizar aquele código. Okay? Agora, é preciso entender que línguas são muito complexos. Nem os nativos conhecem tudo sobre o idioma. Então, aprender um idioma não é uma tarefa impossível, mas uma tarefa contínua. Deixa eu explicar. Isso é muito importante para vocês que... bom, se você já chegou a esse ponto de querer e se interessar em aprender inglês, você talvez já passou por esse ponto que eu vou explicar agora, mas tem pessoas que nunca nem imaginariam em aprender ou tentar aprender o inglês. Por quê? Não, muito difícil. Ixi, aquilo lá é muito complicado, eu nunca vou aprender. Pensando que eles, para poder falar inglês, têm que saber tudo do inglês. Ok? Tem que ser o grande doutor em inglês para você falar o inglês. Crianças de 5, 6 anos de idade falam muito bem inglês. Não tudo, mas falam. Ok? Então, não se desesperar e não pensar que você tem que saber tudo o inglês. Olha só a comparação. O meu português é razoável, mas eu vou te confessar, eu ainda estou aprendendo, não é a minha língua mãe, eu ainda estou aprendendo português. A cada dia ela expande, mas se fosse pegar o 100% de português, tá? O meu português está aqui, 5%, talvez 10%, eu vou me dar até 10%, ok? Mas eu sei falar português, eu posso me comunicar. Vocês provavelmente estão na faixa de 30%, 40% de todo o 100%. Uma pessoa como o nosso professor Pacheco, um Aurélio, né, da vida, provavelmente 80%. Quem sabe até 90%, mas para saber tudo sobre o idioma, levaria sua vida inteira de estudo, ok? Então, cuidado com sua percepção, ok? Você não precisa saber tudo. Outro exemplo bom nisso para vocês que são músicos, e que não é também, vai entender. Eu lembro quando eu gosto de cantar e fazer nas horas extras, cantar uns blues aí, jazz. E eu lembro quando eu queria cantar, eu queria fazer uma música, mas eu via as pessoas tocando violão e guitarra, e me parecia muito complicado. E eu, não, aquilo lá eu nem quero experimentar porque me parece muito complicado. Pensando que eu tinha que ser um virtuoso para poder tocar alguma música. Um dia, na necessidade, eu queria cantar para uma namorada, sei lá, eu falei, eu vou sentar com esse violão e eu vou aprender a tocar pelo menos essa música. E eu fui olhar a musiquinha e mostrava onde colocar os dedos, e eu fui ver, ok, os dedos aqui, pram, aí continuou assim, a próxima nota era pram, aí voltou a pram, olha só. Essa música toda só tinha essas duas notas. Aí eu fui, beleza, com duas notinhas eu cantei a música. Agora, eu fui ver o resto do livro do artista, quase todas as músicas dele eram só essas duas notas. Eu falei, olha só, com duas notas, eita, eu posso dizer que eu sei tocar o violão, e eu toco e canto, só com duas notinhas. Obviamente, hoje eu já treinei mais, eu sei mais algumas notas, mas eu não precisei esperar a ser um virtuoso e saber todos os movimentos e tudo, para aí dizer, agora eu sei tocar o violão.
Não, ok? Obviamente, né, tem horas que as pessoas, você sabe tocar, pode tocar, e eu tenho que dizer, não, eu só sei umas 3 ou 4 notinhas, mas eu não preciso ficar parado e dizer, ou dizer, não, é muito difícil, nunca vou conseguir. Com pouca coisa. Lembra, com pouco inglês, crianças pequenas não sabem tudo, mas eles já falam, já podem resolver muitos problemas, então, não coloca uma barra muito alta para você mesmo. Com pouca coisa, você já vai dizer, eu falo inglês, ok? Continuando, vamos falar um pouquinho mais sobre esse sistema, esse código complicado e como a gente pode simplificar isso, ok? Este sistema complexo pode ser dividido em partes para melhor entender. As partes são estas, eu vou ler rapidamente e depois nós vamos para o quadro e eu vou explicar melhor para vocês, ok? Então, esse código nós estamos dividindo. As partes são, número 1, objetos. Objetos são coisas. Copo, casa, livro, menino, olho, praia, cabelo. Coisas que você tem no dia a dia. Número 2, verbos são palavras que indicam ação, coisas que estão acontecendo, algo que se faz, cortar, ter, andar, falar, bater, etc. Número 3, qualificadores são palavras que qualificam uma frase ou situação, dão a qualidade. Se é novo, velho, quente, adjetivos é uma parte, não todo. Grande ainda, nunca lá, ok? Número 4, pronomes, são os atores da frase. Vocês assistem televisão, um filme, sabe o que é um ator, ok? Da frase ou contexto, eu, ele, nós, nosso, meu. Okay? Número 5, a gramática, vamos falar sobre isso também, são as regras que dão ordem ao que se faz com as outras partes. Ok, agora vamos para o quadro e vamos ver uma coisa interessante aqui. Vamos voltar no tempo. Okay? O ser humano começou a falar um certo dia. Okay? Ele deixou de ser macaco e agora deixou os uga-uga para o lado e está começando a desenvolver uma forma de se comunicar. Por que aquele homem da caverna ou você vai abrir a boca e falar com alguém? Por quê? É para se comunicar, ok? Agora, nós ainda vamos aprender sobre essa palavra comunicar. Comunicação não é só feito com palavras. Palavras, na verdade, falar alguma coisa é geralmente o fim da linha. Antes de você falar, outras coisas já aconteceram. Por exemplo, a entonação da voz quando falou, o olhar quando falou, onde apontou quando falou, a situação, se estava chovendo ou quente. Isso, se eu chegar, antes de eu falar, você já sabe que eu vou dizer o quê? Que está quente. Outras formas de comunicação. Então, falar é uma das formas de comunicação, ok? Agora, eu estou me comunicando, então, falando sobre o quê? Sobre o que está acontecendo, ok? Então, quando você fala, é sobre isto, o que tem em volta de você, e ainda vamos estudar sobre contexto. É o que está acontecendo, ok? Dentro desse contexto existem essas coisas que nós vamos ver. Voltando no tempo, quando o homem da caverna começou a falar. Nós temos nosso homem da caverna, então, está na caverna dele dormindo, ele acorda de manhã. Ok? Vai começar o dia dele. As situações dele para ele se comunicar. Bom, ele acorda, ele olha, ele vê a esposa dele, a mulher, está fazendo café, os filhos já estão saindo para o trabalho, daqui a pouco ele vai encontrar com o tio dele, depois ele vai passar lá e reclamar do prefeito, e sei lá. Então, o mundo dele vai ter a primeira coisa, atores. Ok? Vai ter atores. Personagens. Eu, ele, meu tio, aquela mulher, o vizinho. Ok? Pessoas. Na sua comunicação você vai falar sobre pessoas. Ok? Nosso homem da caverna, ele acordou, ele estava dormindo, ele quer comer, daqui a pouco ele vai sair, ele vai andar, ele vai reclamar com o vizinho, talvez até bater nele, depois ele vai pescar, ele vai trabalhar, ele vai fazer coisas. Consequentemente, ele vai se comunicar sobre coisas que são feitas ou ações. Ok? Agora, obviamente, o nosso homem da caverna acorda, ele faz as coisas dele e ele sai no mundo. Quando ele sai, ele vai tropeçar numa pedra, ele vai pisar na grama, ele vai ver as árvores, as nuvens, os passarinhos, o muro, as casas, o carro dele. O mundo dele está cheio de coisas. Objetos vão entrar, então, na comunicação do nosso homem da caverna. Então, colocamos aqui objetos. Agora, o nosso homem da caverna provavelmente já começou a se comunicar só com esses 3 grupos. Como, por exemplo, mim, querer,
Carne. Fala para a mulher, me querer carne. A mulher dele, você vai caçar carne. Mas dá para se comunicar só com esses três. Agora, com pouco tempo, passou pouco de tempo, o nosso homem da caverna, ele percebeu que era necessário qualificar ou dar qualidades, né, ao que estava acontecendo. Dizer que ele estava cansado, que era comprido, pesado, verde, azul, tinha muitos, tinha poucos. Precisava dar qualidade, ok? Esse então cria nosso último grupo, que são qualificadores. Okay? Ainda vamos ter muita explicação sobre qualificadores, eu vou agora rapidamente fazer, mas antes disso, feche então em 4 grupos essa comunicação complicada. O seu código, o inglês que você vai aprender, o chinês que você vai aprender, o alemão que você vai aprender. A falar um idioma se resume nesses 4 grupos. Okay? Porque você está falando sobre atores ou objetos que estão fazendo alguma coisa de algum jeito. Okay? Agora, neste curso também nós temos expressões idiomáticas, que é um outro grupo que surgiu depois, e vamos já explicar sobre isso. Se quiser, antes disso, esses 4 grupos, se quiser imaginar como se fossem potes de tinta. Okay? E ao falar, então, você puxa um pouquinho disso, cada tinta você vai pintando a sua comunicação, ok? Agora, como na pintura, ao pintar e mexer com tinta sempre vai cair gotas e acabou criando um outro grupo que se chamam de expressões idiomáticas. Tem gente até que chama de expressões idiotas, ok? Este é um grupo muito importante, porque veio, se desenvolveu. O homem da caverna não tinha, e com o tempo, eventos ocorreram, desde, desculpe-me a franqueza, mas de alguém soltar um pum, até xingar alguém. Tudo isso são situações que, com o tempo, usando essa base, você acaba criando gírias e expressões que você pode usar nessas situações. Bom, se você quer aprender a falar um idioma, a se comunicar, é bom você dominar expressões idiomáticas. É muito importante e interessante vocês fazerem o seguinte: compare o que você está querendo fazer no inglês com o que você já faz no português. Comparar só. No português, quando eu falo português com alguém, ixi, é cheio de gíria, eu uso pá. Os gringos, você acha que é diferente? Quando eles falam inglês, eles usam gíria e têm expressões. Então, é bom eu entender sobre expressões. Nós vamos pegar e nós vamos te ensinar vocês sobre expressões. Então, só para entender o último grupo entrando aí, expressões idiomáticas também é importante, ok? Agora, na nossa comunicação, nós vamos só falar um pouquinho sobre, deixa eu pegar aqui, sobre este grupo. Eu quero colocar uma lupa aqui em cima de qualificadores, ok? Para ampliar isso e para vocês entenderem um pouquinho melhor, ok? No curso que nós vamos seguir, então vocês vão ver na próxima lição, por exemplo, na lição número 1, nós vamos então colocar um pouquinho de tinta no seu pote de tinta. Nós vamos te dar alguns atores, nós vamos te dar algumas palavras de ação, alguns objetos e alguns qualificadores. E nós vamos fazer uns exercícios e pintar um pouquinho. Próxima lição, mais tinta. E mais uns exercícios, ok? Então, a cada lição nós vamos acrescentar mais atores, mais ações, mais objetos, mais qualificadores e treinar utilizando estes uns com os outros, ok? Agora, vamos explicar sobre este grupo qualificadores. Por que separar qualificadores? Bom, atores é um grupo muito baixo. Nós vamos ver que rapidamente acaba os atores. Tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. E algumas das roupas diferentes que esses atores usam. Ações são verbos. Nós vamos aprender um grupo básico do dia a dia, de palavras de ação. E a cada dia que passa, vocês depois vão aprendendo mais e mais ações, que não são tão comuns, mas que são ações, em todo caso. Objetos são coisas. Okay? Vocês vão aprender os objetos mais comuns do dia a dia. E depois disso, o objeto é fácil de entender. Este grupo, os qualificadores, é um pouquinho mais difícil e pessoas, por isso, têm a tendência de não dar muita atenção. Deixa eu fazer isso um pouco maior.
Deixa eu mudar isso para cá um pouco. Ok? De não dar atenção aos qualificadores por serem um pouquinho difíceis, tem preposições, adjetivos e coisas assim no meio, e não querem mexer muito com isso e acabam ficando sem qualidade. Nós vamos ver como isso é tão ruim. Vai. Qualificadores. É só esse grupo. Vamos se concentrar agora. Ok? Qualificadores. Dentro dos qualificadores, nós temos 4 grupos básicos. Ok? O primeiro grupo, óbvio, são adjetivos. Okay? Novo, velho, quente, etc. Okay? Vermelho, azul. Este é o maior grupo dentro dos qualificadores. São os príncipes. São pura qualidade. Nós ainda vamos aprender sobre adjetivos. Outro grupo. Eu preciso poder, quando o meu ator ou o meu objeto está fazendo alguma ação, dizer aonde está acontecendo esta ação. Aqui, lá, perto, longe. Agora, nas suas apostilas, e eu vou reiterar, a gente sempre refala e refala de novo, fala de novo, mas na próxima lição, quando a gente vê a primeira lição, nós vamos ver as nossas palavras que refletem, que são qualificadores de onde, vão ter uma certa cor. Então você já pode mentalizar essa cor. Eu estou sem meus gizes coloridos, mas essa cor de onde vai ser verde. Okay? Eu vou pensar, verde, chão, onde as coisas estão. Okay? Está aqui, está lá, está em algum lugar. Eu vou para algum lugar. Qualificadores de onde. Também nós temos qualificadores de quantia. Quanto tem lá? Os seus números entram aqui. De 1 a 10 mil, a 100 mil. Ok? Algum, né? Mais, more, less, menos. Né? Um pouco, alguns, tudo vai, esses quantias é um outro grupo de qualificadores de quantia. Agora, e o nosso último grupo aqui, nós temos onde, nós temos que quantia e nós vamos ter então, quando? Quando é que as coisas ocorrem? Estão acontecendo logo, nunca, às vezes, agora, ok? Então, isso te ajuda e a cada lição então, e nós vamos ter as cores para cada uma dessas, aonde as coisas estão é verde, que quantia vai ficar amarelo, as palavras marcadas com amarelo, e quando ocorre vai ser azul, ok? Adjetivos vai ser uma cor de rosa, ok? Para vocês então fixar e separar esses grupos, quando estão numa frase, isso aí é um onde, né? Está falando sobre onde alguma coisa, isso aí está falando sobre quando alguma coisa ocorreu. Isso aí está falando sobre uma quantia, né? Então, é muito importante entender sobre os seus qualificadores e esse aspecto, e ainda vamos expandir isso ainda mais, ok? Esperamos que vocês vão estarem felizes e aprender inglês. E até hoje, nós estamos há 15 anos, estamos recentemente agora colocando o curso na internet, mas em 15 anos tenho recebido muito poucas críticas ou reclamações e muito mais elogios. Então aproveitem, faz esse curso, gente, é bom, é barato, se compara com o que você tem que pagar por aí, ficar meses e meses e anos estudando. Bom, eu não gosto de falar mal dos outros, mas é besteira, ok? Terminamos então agora a introdução e vamos lá para a primeira aula. Daqui a pouco eu vejo